Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, ao módulo 1, Fundamentos. Nesse módulo Fundamentos, vamos falar sobre a origem de toda a regulamentação aeronáutica e como isso afeta o nosso trabalho hoje em dia. A gente começa aqui falando da ICAO, né? A criação da ICAO com a criação da Convenção de Aviação Civil Internacional em Chicago, né, em 1944, então, com seus 19 anexos, ela deu origem a toda a padronização de regulamentação aeronáutica que a gente conhece hoje em dia. E aqui no Brasil, então, nós temos a ANAC e o DSEA, que dividem a responsabilidade de implementação desses anexos através do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é uma lei brasileira criada justamente para recepcionar no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, os 19 mandamentos da ICAO, né? Então, como é que funciona a regulamentação aeronáutica no Brasil? Nós temos os Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil, os RBAC, que foram criados pela ANAC, instruções suplementares, que também foram criados pela ANAC, servem para explicar, de certa forma, a maneira de cumprimento dos regulamentos brasileiros, os RBACs. E nós temos a ZICA, a Instrução do Comando da Aeronáutica, que são formas de cumprimento dos mandamentos do DSEA, sobre tráfego aéreo, comunicação e tráfego. Ainda assim, nós temos as portarias, decretos e resoluções, que são emitidos pela ANAC como instrumentos de regulamentação administrativos, né? Ainda assim, nós temos leis, né, que vêm de tratados internacionais com os quais a ANAC faz parte, né, a ANAC e o DSEA fazem parte, como Estado signatário da Convenção de Aviação Civil Internacional, medidas provisórias editadas pelo governo brasileiro e etc. E aí, como é que funciona, né? A Organização de Aviação Civil Internacional, também chamada de ICAO, né? A OACI, é a fonte de toda a padronização de regulamentação mundial em aviação e estabelece os critérios mundiais a partir de convenções com os países membros, né? No caso, o Brasil, vários países da Europa, Estados Unidos, Canadá e por aí vai, países da Ásia também, e tem a missão de desenvolver a aviação e aperfeiçoar a segurança de voo mundiais. Então, além da padronização, é muito importante a segurança de voo em todos os Estados-membros. Né? E é uma agência especializada da ONU, né? Então, a sede dela é em Montreal, no Canadá, e para os assuntos relacionados à América Latina, há um distrito especial em Lima, no Peru. Então, os assuntos da ANAC, né, no Brasil, são tratados com o pessoal de Lima, da ANAC em Lima. Desculpa, da ICAO em Lima. E aí vamos dar uma olhadinha aqui nos anexos da ICAO. Então, são documentos, né, que a ICAO emitiu, cada um deles falando sobre um assunto, né? Então, o anexo 1 vai falar sobre licença de pessoal, o anexo 2 são regras de tráfego aéreo, 3 são meteorologia, o anexo 4 são cartas aeronáuticas, né, de navegação, e por aí vai. Né? Então, o anexo 8 são aeronavegabilidades de aviões, toda a parte de projeto e manutenção. Aqui você tem a parte de aeroportos, né, o anexo 14, vai dizer as regras, né? Serviço de tráfego aéreo está no anexo 11, e por aí vai. Né? Então, aqui nós temos a parte de, anexo 19, por exemplo, Safety Management. Então, aqui nós temos a parte do SGSO, por exemplo. Para quem quiser mais detalhes, é só digitar aqui esse link, que você consegue ter acesso a esses documentos. E aí, então, como é que funciona nos países, né? Os Estados Unidos instituiu o FAA, que é o Federal Aviation Administration, que cuida de todos os assuntos relacionados a esses aspectos de padronização da ICAO. E os Estados Unidos, por ser uma indústria aeronáutica muito avançada, né, bastante difundida, já tiveram muitas experiências, né, muitos experimentos, é uma indústria muito desenvolvida, então o mundo inteiro usa os Estados Unidos como referência também, né, é uma opção. Assim como a Europa também, né, também tem uma indústria aeronáutica muito avançada, então alguns dos regulamentos também são usados como referência. Mas aí os estados signatários europeus se uniram e criaram uma autoridade aeronáutica que regulamenta todos, né? Então, é para isso que serve a EASA. Ela padroniza as regulamentações dos estados europeus. No Canadá, nós temos o TCCA, que é muito parecido com a ANAC e DSEA, né? Porque as frotas são muito parecidas em volume e tamanho. Os dois estados, né, estados que a gente fala são países, né? São estados membros. Os dois têm indústria aeronáutica, né? A Bombardier no Canadá e a Embraer no Brasil, então elas têm tratamentos peculiares, né? Então,
uma serve de referência para outra. E aqui no Brasil, então, nós temos a ANAC, né, cuidando das entidades reguladas, né, os regulados, e o DCE cuidando basicamente da parte de tráfego aéreo e comunicações aéreas. E aí, como é que funciona aqui no Brasil, né? Desde 7 de dezembro de 44, o Brasil é signatário da criação da Convenção de Aviação Civil Internacional, que foi feita em Chicago, nos Estados Unidos, né? E ela foi firmada em Washington, em 29 de maio de 1945. Então, toda aquela época do pós-guerra, né, tratou-se de haver uma padronização do transporte aéreo mundial. No Brasil, essa regulamentação toda ela foi recepcionada no ordenamento jurídico brasileiro pelo decreto número 21.713, de 27 de agosto de 1946. A partir desse dia, esses anexos da ICAO começaram a ser obrigatórios no Brasil como lei, né? Então, esse que foi o objetivo. E para que isso, né, pessoal? Para trazer uma segurança jurídica para as atuações de tráfego aéreo, né? E assim padronizar aqui as regras internacionais de tráfego aéreo, meteorologia, a aeronavegabilidade, habilitações e licenças, busca e salvamento, etc. Ou seja, para qualquer pessoa que voasse de qualquer país signatário da ICAO para o Brasil, ela teria a segurança de obedecer as mesmas regras, né? A mesma linguagem, em todos os aspectos que seriam feitos em outros países, aqui seria igual. Essa que é a ideia da padronização. E o recepcionamento próprio no ordenamento jurídico brasileiro pelo nosso Código Brasileiro de Aeronáutica, que transcreve e adapta os requisitos internacionais. Então, é importante, né, que haja aqui no Brasil um tratamento adequado para a nossa realidade. Para isso que serve o Código Brasileiro de Aeronáutica. A ANAC e o DCEA, né, só explicando um pouco como que é a criação desses órgãos, né, o DCEA foi criado como uma organização do Comando da Aeronáutica, né, pelo decreto 3954, de 5 de outubro de 2001, e a finalidade dele é planejar, gerenciar o controle do espaço aéreo, proteção ao voo, serviços de busca e salvamento e telecomunicações do Comando da Aeronáutica, ou seja, da mesma forma que ele faz uma defesa como órgão militar, ele também gerencia as operações de navegação e tráfego aéreo e comunicação também. A atividade de meteorologia aeronáutica é executada pelo Subdepartamento de Operações SDOP, conforme anexo 3 da Convenção de Aviação Civil Internacional. Então, para atender o anexo da ICAO, né, nós temos aqui uma entidade específica. Com relação à ANAC, a ANAC foi criada pela Lei 11.182, né, que regulamenta, é uma agência reguladora da Secretaria de Aviação Civil do Governo Federal. Então, a ideia é regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Quais seriam as competências da ANAC, né? Dentre outras. Representar o Brasil em acordos e tratados internacionais, essa aqui é a ideia, né? O que seja criado no âmbito internacional, que a gente possa padronizar, emitir regras, né? E aí, assim, trazer gerenciamento, essa governança aqui para o Brasil, né? Sobre a segurança em aeroportos e aeronaves civis, considera a exploração de serviços aéreos e da infraestrutura aeroportuária, ou seja, fomentar o desenvolvimento da aviação no Brasil, estabelecer o regime tarifário da infraestrutura aeroportuária, então é a ANAC que dita os valores das tarifas, né, aeroportuárias, criar o Registro Aeronáutico Brasileiro, que é uma espécie de cartório, né, ele registra todas as aeronaves brasileiras que têm autorização para voar, né, seja homologado, seja experimental. Homologar, registrar e cadastrar os aeródromos, né, para que sejam todos eles legítimos e regulamentados, né, emitir certificado de aeronavegabilidade, atestando aeronaves, produtos e processos aeronáuticos e oficinas de manutenção. Então, seja projetos, seja componentes, fabricações de motores, aeronaves, sistemas, e mesmo empresas, né, companhias aéreas, táxis aéreos, cabe à ANAC fiscalizar e homologar também, né, certificar. Fiscalizar os serviços aéreos e aeronaves civis, então é a parte de vigilância, que a ANAC chama de controle, né, das entidades reguladas, certificar licenças e habilitações dos profissionais de aviação civil, então todas as habilitações de pilotos, mecânicos, comissários, que são emitidas pela ANAC, autorizar, regular e fiscalizar atividades de aeroclubes, escolas e cursos de aviação civil. Então, que é uma das entidades
de treinamento, né, e formação, todas elas são reguladas pela ANAC. Reprimir infrações às normas do setor, inclusive quanto aos direitos dos usuários, aplicando sanções cabíveis. Então, aqui é o poder de coerção do Estado, né, que é desenvolvido pela ANAC, para manter a ordem, né, das operações e o cumprimento das regras. E aí vamos dar uma olhada agora no Código Brasileiro de Aeronáutica, né? Então, nós temos aqui o Código Brasileiro de Aeronáutica, é a Lei 7565, de 19 de dezembro de 86, né? Então, aqui eu destaquei alguns artigos, só para poder mostrar como é que funciona, né? Então, o direito aeronáutico é regulado pelos tratados, convenções e atos internacionais de que o Brasil seja parte, por este código e pela legislação complementar. Então, todos os tratados, né, que hajam de aviação civil internacional regulamentados pela ICAO, eles são recebidos, né, no ordenamento jurídico brasileiro, conforme o artigo 1º do CBA. Então, é o que instrui como deve ser tratado qualquer lei internacional de padronização de tráfego aéreo ou de aviação. No artigo 4º, por exemplo, os atos que originados de aeronaves produzirem efeito no Brasil regem-se por suas leis, ainda que iniciados no território estrangeiro. Aqui é a questão da autonomia das aeronaves brasileiras voando no exterior. Né? O artigo 6º, os direitos reais e os privilégios da ordem privada sobre aeronaves regem-se pela lei de sua nacionalidade. Então, para cada aeronave estrangeira que voe no Brasil, ela tem o direito respeitado do seu país de origem. O artigo 11, né, o Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o seu espaço aéreo, acima do seu território e no mar territorial. É importante, né, para delimitar até onde vai a competência do nosso governo para controlar o nosso espaço aéreo, né? Então, quais são os limites internacionais? Né? O artigo 22, que fala sobre toda aeronave proveniente do exterior fará, respectivamente, o primeiro pouso ou a última decolagem em aeroporto internacional. Então, fica aqui estipulado. Aeródromo é toda área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. Então, também é uma definição da lei. Artigo 30. Nenhum aeródromo civil poderá ser utilizado sem estar devidamente cadastrado. Então, aqui a parte importante, né, de você ter as pistas todas regulamentadas. Né? O artigo 47 vai falar sobre o sistema de proteção ao voo, né, que é desenvolvido pelo DEPV. Visa a regularidade, segurança e eficiência do fluxo de tráfego aéreo no espaço aéreo, abrangendo as seguintes atividades: controle de tráfego aéreo, né, muito importante, telecomunicações aeronáuticas e dos auxílios à navegação, meteorologia, cartografia, informações aeronáuticas e busca e salvamento. Então, todas as atividades desenvolvidas pelo DCEA estão aqui no artigo 47 do CBA. E aí, continuando, né, o artigo 58 vai falar sobre quem por imprudência, negligência ou transgressão provocar movimentação desnecessária de recursos de busca e salvamento, ficará obrigado a indenizar a União pelas despesas decorrentes dessa movimentação, mesmo que não tenha havido perigo de vida ou solicitação de socorro. Então, aqui acontece quando, inadvertidamente, uma pessoa aciona, né, o sistema de vigilância, e aí isso foi indevido, né, então ela ficou obrigada a indenizar a Força Aérea pelo gasto que ela teve com a busca e salvamento que foram desnecessárias, né, causado por imprudência ou negligência. No artigo 68, a gente fala sobre a autoridade aeronáutica emitir o certificado de homologação de tipo de aeronaves. Então, todo projeto que for certificado é certificado pela autoridade aeronáutica. Eles têm que satisfazer os requisitos dos regulamentos, né, que nós vamos mostrar aqui no curso. O artigo 72 fala sobre o RAB, Registro Aeronáutico Brasileiro, que será público, único e centralizado, ou seja, não tem filiais. É uma entidade num local só, destinando-se a ter, em relação à aeronave e às funções de emitir certificados de matrícula e de aeronavegabilidade e de nacionalidade de aeronaves sujeitas à legislação brasileira. Então, é função do RAB emitir o certificado de matrícula, certificado de aeronavegabilidade e nacionalidade das aeronaves. Então, esses são os documentos atribuídos ao RAB. O artigo 86 fala sobre a competência do sistema lá do CIPAER, né, de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, que é planejar, orientar e coordenar, controlar e executar as atividades de investigação e de prevenção de acidentes aeronáuticos. Então, aqui institui o CIPAER, artigo 86.
pode ver, pessoal, que é tudo muito bem organizadinho, né, muito bem estruturado, e a origem, né, do que a gente vê hoje. Então, a gente consegue saber que o que a gente vê hoje ele tem uma origem, ele tem uma função, e veio desse acordo internacional, né, como é que as coisas são construídas. O artigo 94 vai falar sobre o sistema de facilitação do transporte aéreo, vinculado ao Ministério da Aeronáutica, né, antigamente, hoje o Comando da Aeronáutica, tem por objetivo estruturar as normas e recomendações pertinentes à Organização de Aviação Civil Internacional e propor aos órgãos interessados as medidas adequadas para implementá-las no país, avaliando os resultados e sugerindo as alterações necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços aéreos, ou seja, cabe então ao nosso Comando da Aeronáutica e à ANAC traduzir todos os regulamentos internacionais para que sejam adotados no Brasil. Ainda continuando, né, institui aqui o artigo 98, os aeroclubes, escolas do curso de aviação. O artigo 101 determina aqui como é que vai ser feita a indústria aeronáutica, né, empresas de fabricação, revisão, reparo e manutenção, de acordo com o anexo 9 da ICAO. O artigo 106 fala sobre aeronave, né, a definição de aeronave, que é todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas apto a transportar pessoas ou coisas. Então, essa é a definição legal de aeronave. O artigo 114 fala que nenhuma aeronave pode voar sem autorização de voo e sem a prévia expedição do correspondente certificado de aeronavegabilidade. Então, estaria irregular a aeronave que voar sem o certificado de aeronavegabilidade. O artigo 125 fala sobre o contrato de construção de aeronave, que deverá ser inscrito no RAB. Quando você constrói uma aeronave experimental, né, construção amadora, o contrato tem que estar registrado no RAB. Então, até as aeronaves experimentais são registradas no RAB. Isso que estabelece o artigo 125. O artigo 127 fala do arrendamento, né, quando uma das partes se obriga a ceder à outra por tempo determinado o uso e gozo de aeronave ou de seus motores, mediante certa retribuição. Aqui é a maneira de dar segurança jurídica, né, para os proprietários internacionais de aeronaves e motores, quando que operando no Brasil, os operadores aéreos vão respeitar essas condições, né, de manter esses equipamentos em ordem segura para posterior devolução. Então, tudo isso está registrado aqui no CBA. O artigo 160, né, fala sobre a licença de tripulantes, né, e o certificado de habilitação técnica e de capacidade física, que serão concedidos pela autoridade aeronáutica na forma de regulamentação específica, que são os regulamentos que falam sobre o pessoal da aviação, profissionais da aviação, que nós vamos tratar nesse curso. Então, assim, por uma orientação própria, né, uma doutrina própria, eu resolvi juntar os regulamentos brasileiros para facilitar o nosso entendimento aqui ao longo do curso. Então, a gente vai falar de uma maneira geral de todos os regulamentos, né, para que vocês possam ter uma visão bem ampla e que isso possa ajudar na empregabilidade de vocês. E com isso a gente separou aqui por áreas de interesse, né? Então, para quem vai lidar com projeto e fabricação, nós vamos apresentar um módulo específico sobre isso, né, dos regulamentos que tratam sobre projeto e fabricação de componentes e motores e aeronaves. Depois tem aqui o outro módulo, vamos falar sobre profissionais de aviação, que é piloto, mecânico, comissário de voo, né, despachante operacional, como é que funcionam as profissões que são regimentadas pela ANAC, né, e não por outros órgãos, né, não é CREA, não é Conselho Federal disso e daquilo, mas tão somente a ANAC que é competente para regulamentar essas profissões que são ligadas à aviação civil, né. Aí vamos falar sobre aeroportos, quais são os regulamentos que afetam a parte de aeroportos, né, certificação, operação, plano de emergência. Vamos falar sobre operadores aéreos, né, que são táxis aéreos, companhias aéreas, empresas de manutenção. Vamos falar sobre centros de instrução, né, que é especificamente a área de instrução, seja aeroclubes, escolas de pilotagem, né, centros de formação, faculdades também. E os assuntos complementares, o que é extremamente importante, porque vai falar sobre outros regulamentos que é importante que vocês saibam para poder desempenhar suas funções profissionais, né? E aí vão falar sobre detalhes importantes, né, como manutenção de aeronaves, né, como é que funciona o regulamento, e outros assuntos que são importantes que a gente tenha conhecimento ao longo da nossa carreira.
Então, só para dar uma pincelada rápida, né, quais são os regulamentos que tratam sobre projeto e fabricação, né? Então, o RBAC 21, ele vai tratar sobre certificação de produtos e artigos, né? É a base de toda a certificação aeronáutica relacionada a produtos, né? O RBAC 23 vai falar sobre certificação de aeronaves categoria normal, são as aeronaves da aviação geral, aeronaves de pequeno porte. O RBAC 25 vai tratar sobre condições de aeronavegabilidade das aeronaves de grande porte, né, categoria transporte. O RBAC 26 vai falar sobre a maneira de você manter a condição segura ao longo do tempo, que a gente chama de aeronavegabilidade continuada, de aviões de passageiros, né, aeronaves categoria transporte. O RBAC 27 vai falar sobre condições seguras de voo, aeronavegabilidade de helicópteros de pequeno porte. O RBAC 29 fala sobre aeronavegabilidade de helicópteros de categoria transporte, ou seja, helicópteros de passageiro, né, que levam muitos passageiros. O RBAC 31 fala sobre balões tripulados, lembra que a aeronave do Código Brasileiro de Aeronáutica são aeronaves que têm controle durante o voo, então o balão tripulado é uma aeronave regulamentada que tem que ter o seu registro no RAB. Nós vamos falar aqui no RBAC 31. O RBAC 33 fala sobre motores aeronáuticos, né, como é que você produz e certifica esses motores. RBAC 35, produção de hélices, né, o RBAC 36, a questão de ruído, né, como que são os regulamentos referentes a limite de ruídos para as aeronaves, né. O RBAC 38, muito importante, fala sobre emissão de gás carbônico, né, uma preocupação ambiental mundial, então foi traduzido pela ICAO como um regulamento, e aqui no Brasil tornou-se o RBAC 38, que fala sobre as condições limites para a emissão de gás carbônico pelas aeronaves. Aí aquele bloco dos profissionais da aviação, né, o RBAC 61 é que trata sobre a licença de pilotos, né, dos aviadores. RBH, ainda é RBH, Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica, é um dos poucos ainda que existem em funcionamento, né, basicamente tudo hoje mudou para RBAC, mas vai falar sobre o mecânico de voo e o comissário de voo. O mecânico de voo que a gente chama mais comumente de o flight engineer, né? Algumas aeronaves ainda possuem esse profissional que acompanha os pilotos na parte de gerenciamento de voo. Os comissários de voo, né? RBAC 65 fala sobre licença e habilitação dos mecânicos de manutenção aeronáutica e despachante operacional de voo. O DOV é importante, né? E a habilitação dele é dada pela ANAC, assim como o mecânico de manutenção aeronáutica. Aqui que eu tinha comentado aqui, não é nem o Conselho Federal de Técnicos, nem o CREA que habilita os mecânicos, mas sim a ANAC, através do RBAC 65. O RBAC 67 vai falar sobre credenciamento de médicos e clínicas, né, na aviação, algo muito importante, então tem um regulamento específico para isso. O RBAC 183 vai falar sobre credenciamento de pessoas, né, quais são as pessoas que são credenciadas pela ANAC para trabalhar, seja pessoas físicas, jurídicas, associações aerodesportivas, que cuidam da montagem, né, dessas aeronaves desportivas, né, aeronaves experimentais, os profissionais credenciados em projeto, profissionais credenciados em fabricação e os profissionais credenciados em aeronavegabilidade. Então, pode ver que são profissionais cuja regulamentação está atrelada à ANAC através do RBAC 183, para todos esses daqui. Falando sobre aeroportos, nós temos o RBAC 107, né? Então existe um conjunto de regulamentos que tratam só sobre aeroportos, né? É importante quem vai trabalhar em aeroportos saber como é que funciona para você poder ter uma visão bem ampla e tratar adequadamente todas as possibilidades, né, de emprego e as oportunidades de trabalho. Então, aqui, o RBAC 107, atos de interferência ilícita, né? Como é que você trata, no nível de aeroportos, atos de terrorismo, né? Qualquer ato de invasão em aeroportos, né? Bomba, esse tipo de coisa. RBAC 139 fala sobre certificação de aeroportos. Como é que você projeta um aeroporto? Tem algumas condições, né? São tratadas no RBAC 139. RBAC 153 fala sobre operação, manutenção e resposta à emergência de aeroportos. Então, como é que você cuida do dia a dia de um aeroporto, incluindo resposta a emergências, né? Como é que são tratados os planos de emergência? RBAC 154 fala sobre o projeto de aeródromos, né? Como é que é feito o projeto de um aeródromo, quais são as condições de projeto. No caso do RBAC 155, fala sobre o projeto de helipontos, né? Quais são as condições. E o RBAC 161 é o plano de zoneamento de ruído, ou seja, quem já viu um heliponto, né?
ou um aeroporto, vê que é uma área que tem bastante ruído. Então, aqui é uma maneira de como você tratar a condição de ruído nesses aeroportos, helipontos, etc. Operadores aéreos, né? Então, naquele módulo específico, nós vamos falar sobre a aviação pública, né? Que são empresas públicas que desenvolvem aviação, seja elas forças de segurança, como as polícias, enfim. RBAC 91, que é a base de toda a operação dos operadores, né? Então, é importante a gente tratar, porque são operações com aeronaves civis. O RBAC 108 fala sobre autos de interferência ilícita, ou seja, como você previne a ocorrência de terrorismo, né? Como operadores aéreos, aquela coisa de sequestro de aeronave, e por aí vai. RBAC 119 vai tratar sobre certificação de operadores, ou seja, como é que você homologa, certifica e inicia a operação de uma empresa de táxi aéreo ou de uma companhia aérea, porque é bem bacana para quem quer trabalhar com essa parte de empresas aéreas. RBAC 120 é muito importante porque trata sobre o uso indevido de substâncias psicoativas, né, qualquer tipo de drogas e álcool. Então, é uma maneira de a gente estabelecer os padrões para prevenir o uso dessas substâncias na aviação. RBAC 135, então, são o funcionamento das empresas de táxi aéreo. RBAC 137, como é que funcionam as empresas aeroagrícolas, né, que são muito importantes aqui no Brasil. O Brasil é um país que é muito forte no agronegócio, então a aviação tem a preocupação de regulamentar essas empresas aqui, né, aeroagrícolas. Companhias aéreas, né, tem um regulamento específico para tratar como devem ser certificadas essas empresas e como é que elas funcionam, atividade do dia a dia, e, por fim, o RBAC 145, que fala sobre organizações de manutenção. As oficinas, né, são conhecidas no jargão popular, mas no regulamento ele é tratado como Organização de Manutenção Aeronáutica, OMA. Aí tem como eu falei para vocês aqui, um grupo, né, de regulamentos específicos sobre centros de instrução. Então, o RBAC 141 vai falar sobre a certificação e operação de centros de instrução de aviação civil, né? E aqui o RBAC 142 sobre certificação e operação de centros de treinamento de aviação civil. Então, veja que é diferente um CIAC um centro de treinamento, né? E ainda assim, o RBAC 60 fala sobre qualificação e uso de simuladores de voo, né? Recentemente a gente tem visto bastante novas empresas, né, tratarem sobre simuladores de voo, então elas têm que se basear no RBAC 60. Assuntos complementares que eu quero que vocês saibam, né, para desempenharem adequadamente as profissões, os trabalhos na aviação, que são o RBAC 01, que é a base de toda a regulamentação aeronáutica, vai falar sobre definições, unidades de medidas, regras da ANAC, né? Então aqui é a base dos regulamentos. O RBAC 11 trata sobre revogação, alteração e isenção de cumprimento de regra, ou seja, caso você necessite, né, propor para a ANAC algum tipo de desvio na regulamentação, é pelo RBAC 11 que você deve se guiar. Por exemplo, RBAC 39 vai falar sobre diretrizes de aeronavegabilidade, que são extremamente importantes. As diretrizes de aeronavegabilidade são leis aeronáuticas que devem ser cumpridas, né? Então, aqui vai dizer como funciona. O RBAC 43 fala sobre requisitos de manutenção, ou seja, como é que você realiza a manutenção aeronáutica, é pelo RBAC 43. O RBAC 94 é uma característica especial, né? O RBAC E, ele fala sobre operações com drones, né, que são aeronaves não tripuladas, o que está bastante difundido no mercado hoje, e aí a preocupação do órgão regulador de ter regras claras de como é que você deve atuar para poder operar com drones. RBAC 105 vai falar sobre salto de paraquedas, né, então é importante saber que há um regulamento sobre isso. O RBAC 111 fala sobre sistemas de oxigênio nos lavatórios, né, por que essa preocupação? Porque existe um risco, né, de que isso aqui possa ser usado com uma maneira ilícita dentro do avião. Então, existe um regulamento que trata sobre como você ter esses geradores nos lavatórios, mas com segurança. O RBAC 117 vai falar sobre gerenciamento ao risco da fadiga humana. Isso aqui é muito importante, porque pode causar acidentes. Então, o gerenciamento da fadiga é tratado num RBAC específico, né? E, por fim, as instruções suplementares sobre aeronaves históricas e experimentais. Como é que opera uma aeronave histórica? É possível você voar um DC-3, por exemplo, no Brasil? É possível você fabricar aeronaves em casa, né? Os home builds? Então, a gente vai falar sobre isso daqui. E aí, só para dar uma ideia, né? Qual que é a diferença entre RBAC e RBHA? Os
são normas e requisitos legais e operacionais emitidos pela autoridade aeronáutica e cujo cumprimento é mandatório pelos operadores, né? Aí, só para ter uma ideia, RBHA é Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica. Era emitido pelo antigo DAC, Departamento de Aviação Civil, que era do Ministério da Aeronáutica, né? Alguns ainda têm em vigor, mas sendo atualizados pelos RBAC. Os RBAC, por sua vez, emitidos pela ANAC, né, como Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil. Então, eles foram renovados, né, foram atualizados e foram deixando a nomenclatura anterior para a nomenclatura atual, mas são basicamente o mesmo tipo de documento. Então, só para trazer um exemplo, né, um RBH que ainda existe, é aquele que eu comentei sobre o Flight Engineer, que é o mecânico de voo, e o comissário de voo, né? Então, eles ainda continuam bons e válidos, através do RBH 63, até que seja revogado por um outro RBAC que venha substituir, né? Então, só para ter uma ideia, né, que ainda existe e ainda está válido. Aqui, um exemplo do RBAC, né? Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, emitidos pela ANAC, com atualização segundo os padrões recentes e realidades atuais do mercado. Então, uma coisa importante que é atual no mercado é a questão de drones, né? Então, o RBAC-E, número 94, RBAC especial, né? Por isso que ele é E. Então, requisitos gerais para aeronaves não tripuladas de uso civil. São basicamente os drones, né? Os VANTs, equipamentos de segurança, todos eles de vigilância, todos eles usados para a aviação civil, transporte de cargas, né? Então, existe um regulamento próprio emitido pela ANAC para poder vislumbrar uma questão muito atual da aviação civil. E as instruções suplementares, né? Trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês, são instruções de cumprimento dos regulamentos, e elas explicam os requisitos, né? IAC era a Instrução de Aviação Civil do DAC, o antigo DAC, e as instruções suplementares são atualmente emitidas pela ANAC, mas têm o mesmo efeito, abrangendo exemplos de enquadramento operacional e modelos de preenchimento de documentos e seus procedimentos para cumprimento. Um exemplo disso é a IS 119.002, que é o Guia para a Elaboração do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional de uma empresa aérea que seja certificada pelo RBAC 119, ou seja, que tipo de empresa que é certificada pelo RBAC 119? Empresa de táxi aéreo e empresas de companhias aéreas, né, as linhas aéreas. Então, aqui um exemplo, né, da carinha dela, a Instrução Suplementar 119.002, na revisão D, né, na época da criação desse curso. Então, aí só para vocês terem uma ideia de como é que é, né, os padrões para você criar o seu sistema de gerenciamento de segurança operacional, SGSO. E aí, como é que é a carinha da IAC, né? Ainda existem IACs emitidas pelo antigo DAC que estão em uso, né? Então, um exemplo é a IAC 063-1001, que é essa carinha aqui. Verificação de competência para a concessão de licenças e habilitações de comissários de voo, né? Então, como é que é feito a habilitação a emissão da licença, né, do comissário de voo, é por esse documento aqui. E há também as instruções do DCEA, que são as ICAs, né? Instrução do Comando da Aeronáutica. Por acaso, aqui a ICA 10001 fala sobre os requisitos para operações de voos visuais e voos por instrumentos. Então, aqui eu destaquei para vocês conhecerem a carinha dela. É uma portaria do DCEA que regulamenta, né, essa ICA, a Instrução de Aviação Civil, Instrução do Comando da Aeronáutica, desculpe, aprovada pelo pelo comandante da aeronáutica, né? Então, o diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, diretor do DCEA, é que ratifica a criação dessa ICA para a operação de voo visual e voo por instrumentos. Aqui um outro exemplo, né? São determinações diretas para assuntos específicos, por exemplo, a resolução número 503 da ANAC, né? Como é que funcionam as resoluções da ANAC, né? Vai falar sobre como é que funciona o pessoal de administração na qualificação para operações conduzidas segundo a RBAC 121. Então, como é que funciona as pessoas requeridas para administrar uma companhia aérea? É o que trata esse assunto aqui, o 119.67, né? E nessa resolução, né, a 503 de 2019, é que eu trouxe a carinha dela para poder mostrar, a resolução 503 vai dizer como deve ser feito a seleção, né, do pessoal que ocupa cargos de direção em companhias aéreas. Então, só para mostrar para vocês aqui um exemplo, né, de como é que funcionam as resoluções da ANAC.
E tem outra coisa interessante também, que é bem recente, que são os compêndios de elementos de fiscalização. Então, são roteiros emitidos pela ANAC com o intuito de padronizar a fiscalização, né, a vigilância aos operadores. Então, os regulamentos hoje, eles trazem não só aqui no site da ANAC, né, a lista dos regulamentos, né, como você pode abrir o arquivo que você está procurando, né, o RBAC, e o anexo. O anexo vai ser o compêndio de elementos de fiscalização, que são basicamente uma medida de padronização de como que a ANAC espera ver cumprido o requisito em cada um dos operadores, para cada um dos requisitos do regulamento, que é bem bacana, porque gera também a segurança jurídica do que esperar de uma fiscalização da ANAC. Acho que é bem bacana. É uma evolução e é bem moderna, é bem recente. Então era isso, pessoal, para falar com vocês sobre a introdução, né? Espero que tenha sido útil. Tendo alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim que eu esclareço, ok? Obrigado e até a próxima parte.